Em Cristo Jesus, permitam-me uma coisa. Vou ler dois textos ou dois evangelhos, ao invés de apenas um. E então, no primeiro, vocês ficam sentados. Porque esse primeiro não é a leitura de hoje. Mas, na leitura de hoje, vocês ficarão de pé. E a leitura do primeiro texto é de Mateus, capítulo 27, os versos 57 a 66. Isso está na página 1429. Mateus 27, 57 a 66. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, vamos falar de Cristo, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem o entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Este é um texto antes para ver bem. O ser humano é engenhoso e desconfiado. E por causa desta desconfiança e do seu engenho, trataram de garantir que ao 3º dia não acontecesse o que Cristo disse que iria acontecer. E agora vamos ao evangelho de hoje. E vamos ficar de pé para ouvi-lo. É João, capítulo 20, versos 1 a 9. João 20, 1 a 9. Página 1559. Onde lemos assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Que Deus abençoe esta sua palavra em nós. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, eu já disse em outras vezes que pregar no dia de Páscoa é o sermão mais difícil de fazer. Ou então o mais fácil. Porque a única coisa que precisaríamos dizer hoje é aquilo que nós confessamos há pouco. Ele ressuscitou. E sabe que esta palavra, estas duas palavras, ele ressuscitou,
e que nós confessamos há pouco, resumem tudo aquilo que nós precisamos crer. Se não tivesse nada mais escrito acerca de Jesus, ele ressuscitou, chegava para a nossa salvação. Isso devia estar escrito em tão grandes letras que talvez você começasse aqui na terra e acabasse lá em cima no céu, para estar diante dos nossos olhos e não perdermos de vista. E sabe para quê? Para podermos viver como Deus propõe. Porque, sabe, viver para morrer é uma chatice. Viver para viver é uma alegria. E agora vejam o que esta gente viu no domingo de Páscoa pela manhã. Eles viram um túmulo vazio. Foi só o que viram. Naquele momento, o que havia para ver era o túmulo vazio. Mas há uma história, e o evangelho que lemos antes foi de propósito. É que assim que Jesus morreu, José de Arimateia aparece. Não conhecemos José de Arimateia, mas conhecemos o José de Arimateia que agora entra em cena. E olha o pedido que ele faz, ele vai a Pilatos e quer que Jesus seja sepultado, e ele tem uma sepultura. Sabe que é muito curioso esse quadro? Imagina, Jesus não tinha nada, Jesus não tinha propriedade, já viram? Nem o túmulo. E o túmulo que Jesus, e que colocaram, o corpo de Jesus não era dele. É interessante, não? Sabe que ainda hoje se visita o Santo Sepulcro na Terra Santa? Mas é curioso também é uma outra coisa. Também Jesus não estava lá. E continua não estando lá. Então nem o sepulcro é dele. Mas José de Arimateia era seu discípulo. E o sepulcro é de José de Arimateia. Sabe, gosto desta ideia. Imaginem vocês, aquele túmulo de Jesus é o túmulo do Adalberto Hiller. É um bom túmulo aquele. Sabe por que entrando naquele túmulo não se vê o defunto? Ah, esse túmulo eu quero. E imagina, José de Arimateia fez uma coisa lindíssima. O túmulo era novo, estava num jardim, e lá colocaram Jesus. E os romanos tiveram preocupações, eles tiveram precauções, para que não acontecesse nada e Jesus não fugisse do túmulo. O que também tem sua piada. Eles o crucificaram. É verdade que eles também pensaram que os discípulos roubariam o corpo de Jesus. Sabe que isto é uma ideia um pouco estapafúrdia, porque aqueles discípulos eram homens muito mansos. Eram homens muito humildes, que não se atreveriam a roubar um defunto, tendo uma escolta e tendo soldados e tendo passado o que passaram. Portanto, o medo mesmo é que Jesus saísse do túmulo. E é curioso, as mulheres vão de manhã ao túmulo com uma preocupação. Quem é que vai revolver a pedra? Porque eles queriam embalsamar o corpo. Eles trouxeram especiarias, era normal, e Jesus era para eles importantíssimo, queriam embalsamá-lo. Mas quem vai remover a pedra? É curioso que, eu não sei se vocês estão lembrados, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele pediu para as pessoas que lá estavam para retirar a pedra. Há coisas que nós podemos fazer. E Jesus diz, olha, retirem a pedra. Nós não podemos chamar Lázaro à vida, mas isso Jesus faz. Mas agora aqui, quando é o caso de Jesus, nem pedra há. É que Jesus remove a pedra. Jesus remove aquilo que nos separa de Deus. Jesus tira aquilo que nos atrapalha. E agora vejam, o que eles veem? Um túmulo vazio. É claro que alguém pode dizer assim, sim, mas um túmulo vazio não é nada. Pois, mas e o túmulo cheio é o quê? É cheio de morte, não? O túmulo cheio é um túmulo cheio de morte. Se Jesus estivesse naquele túmulo ainda, então Jesus estava mesmo morto. Daí Jesus seria um senhor da morte. Mas ele é um senhor da vida.
e o túmulo está vazio. E agora, o túmulo vazio representa o nosso túmulo. Porque, sabe, Jesus na cruz morreu a nossa morte. É nós que devíamos ter estado lá. A nossa morte está morta na cruz. E agora Jesus ressuscita, e ressuscita para que nós ressuscitemos. É a nossa vida que está em jogo. Porque ele não tinha túmulo. O túmulo é para nós. Ele veio ao mundo e não precisava ter vindo, porque ele já sempre existiu e herdeu junto com o Pai e com o Espírito Santo. Não precisava ter vindo. Veio para nós. Aí ele veio ao mundo, ensinou, sofreu, morreu, que ele também não precisava ter feito. Mas foi para nós. E dele ressuscitou também para nós. E agora? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte nesta história? Sabem que há igrejas que ensinam o que nós devemos fazer. Sabia? E dava para fazer aqui uma lista do que nós devemos fazer. Os fariseus fizeram 613 preceitos dos 10 mandamentos. Portanto, há uma tarefa tremenda. Podia-se dizer o que fazer, o que não fazer, imensamente. Mas a nós compete-nos, como cristãos, e a mim, como pregador da palavra de Deus, para vocês, dizer o que Cristo fez. E isto é que conta. E porque Cristo fez tudo, agora eu não preciso temer mais a morte. De tal forma que a Páscoa significa passagem. E para um cristão, o túmulo não é um lugar permanente. É um lugar de passagem. E agora dá para pensar num túmulo jeitoso. Imagina um túmulo que não tem mortos lá dentro. E Jesus diz: eu vivo, vós também vivereis. E para mim, todo aquele que está morto e crê em mim, vive. Porque quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. O túmulo de Jesus é o nosso túmulo. E isto significa que, num dia de Páscoa, falar em túmulo é algo terrível. Eu já tinha a tentação de fazer um sermão fúnebre na Páscoa. Mas falar de túmulo na Páscoa também não é assim a coisa especial, não. Mas quando se fala no túmulo de Cristo e no túmulo vazio, que é o nosso, então é bom falar disto. E é bom saber que é para lá que caminhamos. Sabe, a Páscoa é um momento alto da fé cristã. A Páscoa é um momento sublime, é um momento solene da vitória de Deus e de Cristo sobre a morte. E é onde Deus sela uma prenda. Sabe, Deus não precisava ter feito nada disto, mas também nós estaríamos lixados. Mas o que ele fez simplesmente foi fazer tudo por nós. De tal forma que, se alguém pensa, pois, mas eu sou pecador, como é que agora eu resolvo isso? Que injustiça! Não, Deus não faz injustiça nenhuma. Porque Ele dá perdão completo, Ele dá perdão de uma ponta a outra da nossa vida. E depois ainda dá a vida eterna. E dá de borla. Ele só pede uma coisa. E este é o nosso problema. Quem crê será salvo. E aqui está o nosso problema. Aqui entra a nossa dificuldade. Vocês sabem que quando eu prego a doutrina da nossa igreja e falo para pessoas que não são da nossa igreja sobre a justificação pela fé, as pessoas dizem assim, pastor, a sua igreja que é boa. É só ter fé e está salvo. Sim. Pastor, mas assim é ótimo, porque as pessoas esperam a fé e depois uma tabuinha dos deveres. Não, só a fé. Mas tenham esta fé. Tenham ela. E a coisa é diferente, não? É difícil para pessoas como nós, seres humanos de carne e osso, seres duvidosos, seres incertos, seres desconfiados. É difícil, não?
Mas quem crê, este tem o que Jesus oferece, a saber, a vida eterna. Cristo ressuscitou. O túmulo vazio é o primeiro sinal da sua ressurreição. Ele vai aparecer mais tarde, durante 40 dias, vai aparecer para 500 pessoas. Mas este é o ponto. E houve discípulos que, vendo o túmulo vazio, viram e creram. Ele não está mais aqui. Este é o lugar que Jesus não está. Imagina, nós dizemos que Jesus está em todo lugar, não? Mas este é o lugar em que Jesus não está. Jesus não está no lugar onde a morte está. Porque Jesus venceu a morte. E onde Jesus está, reina a vida e reina para sempre. José de Arimateia, o discípulo que empresta o seu túmulo para Jesus, que era seu. Este túmulo também pode ser o nosso. E quer ser o nosso. Porque é um túmulo cheio de vida. Um túmulo cheio de alegria. Porque é um túmulo que passa desta vida para a eternidade junto a Deus. Que nós celebremos a Páscoa com toda alegria e que a Páscoa nos ajude a viver nesta certeza. Porque no fim está a vitória. E a vitória é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém.